No começo do ano, quando a gente faz várias listas de metas, de dieta, disso, daquilo, a gente acaba desistindo porque aquelas coisas não tocam na gente, né? São obrigações que a gente tem que responder, não são do desejo, são de outra dimensão, da demanda, né? Da gente fazer para o outro ver e nos reconhecer. E isso não toca na gente. Bom dia novamente, pessoal. Tudo bem? Hugo aqui. E hoje vou falar de um tema que tem a ver com o mês de dezembro, o mês que passou. Estamos em 2025, mas vivemos aí o Réveillon e o Natal e já é comum piadas e memes na rede social sobre essa época do ano, né? E os impactos que elas causam, né? São piadas desde mais um Natal que tem que estar presente com a família, ver aquele primo que tem sucesso, ouvir as abobrinhas daquele tio, daquela tia, enfim. Ou Projeto Verão tá chegando e mais um ano onde eu falhei no Projeto Verão. Ou mais um ano onde eu começo a preparar planos dos quais eu vou desistir já em fevereiro. A gente vê, né, muito essas piadas, esses memes no Instagram, no X, Twitter, enfim. E eu acho que tem algo a ser falado sobre isso. Não no sentido de dizer verdade sobre o tema. De novo, aqui é um canal onde a gente fala de um pouco de psicanálise, vida cotidiana, e eu vou dar uma pincelada de pensamentos, ideias, né? Quase que um debate, quase que um podcast, um vlog, sei lá. E bom, essa época do ano é uma época que é complicada para muitas pessoas, principalmente porque me parece que é uma época onde os ideais eles são reacesos, entende? É uma época onde o ritmo da sociedade, do mundo muda. Aqui no Brasil, vamos colocar assim, pelo menos, é o verão, é o recesso, é quando a gente sai daquele ritmo de trabalho incessante. Mesmo que algumas pessoas ainda nem trabalhem, tem uma ideia, né, de que essa época deveria ser a época onde a gente desfruta do sucesso, onde a gente tem o dinheiro para comprar os presentes, onde a gente está num trabalho bom de tal forma que ele nos dá férias, onde a gente pode descansar, etc. É também uma época de balanço, né? Porque é uma época de fechamento, de finalização, de encerramento, e tem todo esse cerimonial, né, do Réveillon, de tudo para, a gente vai soltar fogos e celebrar um novo ano, um novo começo, etc. Então tudo isso tem efeitos, né? Tem efeitos. É como se fosse um grande domingo. E o domingo nos causa angústia, por quê? Porque é o dia da mais, supostamente é o dia onde a gente não tem nada para fazer, nenhuma obrigação para responder, é o dia da mais pura liberdade, se é que isso existe, mas que também causa uma angústia gigante porque nos lembra que segunda-feira tá vindo e a gente vai ser cobrado e demandado e vai ter que fazer coisas que não quer muitas vezes e tal. E aí como é que lida com tudo isso, afinal? Tem pacientes que já em janeiro falam dessa angústia. Já em novembro já ficam ansiosos, imaginando como é que vai ser o mês de dezembro. E em janeiro falam dessa angústia de uma sensação de inércia, de uma sensação de, porra, lá vou eu planejar para dar errado de novo, não sei o que tá acontecendo e tal. Num mundo onde a gente frequenta as redes sociais e convive com as vidas perfeitas a todo momento, né? Como é que lida com tudo isso? Como é que lida com essa sensação constante em todo dezembro, novembro, dezembro, janeiro, de eu não tô saindo do lugar? Quando a pessoa tá saindo do lugar, né? Mas como é que faz? Acho que a psicanálise vai nos mostrar algumas coisas, e a primeira delas é uma coisa que o Lacan chamava de a dimensão da experiência psíquica, né? O imaginário, simbólico e o real. E o imaginário é essa percepção que a gente tem do mundo através da imagem, né? Daquilo que o olho vê, daquilo que eu vejo e projeto, penso sobre. Uma pessoa com um carrão com certeza tem sucesso, uma pessoa que se veste bem com certeza é de boa índole, né?
essa dimensão imaginária, ela fica muito inchada nesse final de ano. As pessoas que fazem análise, elas tendem a caminhar para fora desse excesso imaginário. O Lacan chamava de impregnância imaginária, dessa coisa que é muito arraigada, muito marcada na gente, né? De julgar o mundo pelo que a gente vê, para ir para uma dimensão simbólica, né? Então, simbólica é a dimensão da palavra, é a dimensão do falar algo sobre o que está vendo e ter uma outra percepção para além dessa imagem. Por isso que em psicanálise a gente pede que o sujeito fale, não que descreva, não que relatorize, mas que fale, que crie um dizer sobre aquilo que lhe aflige, que lhe incomoda, né? Então, conforme a gente vai falando da nossa história, conforme a gente vai falando das coisas em geral, a gente vai caindo um pouco de certos lugares que nos levam a esse lugar imaginário. E que lugares são esses, né? Os lugares da alienação, os lugares do bom menino, da boa menina, do bom filho, que são lugares que geralmente tendem a tentar responder de uma forma idealizada para alcançar o amor do pai, da mãe, enfim, né? Quanto mais o sujeito está impregnado nesse imaginário, quanto mais o sujeito está impregnado nessas coisas ideais, mais ele sofre nesses momentos de encerramento, de transição, porque ali ele não está respondendo de um lugar das coisas que ele quer, mas ele está respondendo de um lugar das coisas que ele acha que o outro quer. Isso é muito complicado, né? Seria interessante que a gente pudesse chegar nessa época do ano tendo uma certa consciência, um certo saber sobre isso tudo que eu estou falando, né? Tendo uma certa consciência, um certo saber de que o encontro com os familiares que, sei lá, cobram ou tentam falar das suas vidas perfeitas, aquilo ali são só falas oriundas de ideais, de imaginários da cabeça deles, né? A realidade da vida de cada um a gente não sabe de fato, né? A gente sabe o que o outro fala, a gente sabe aquilo que nos mostram, mas a realidade mesmo é a terceira dimensão da experiência psíquica, né? O imaginário, o simbólico, e aí temos o real. E o real, Lacan dizia que é aquela percepção nossa sobre aquilo que não cessa de não se escrever, aquilo que não tem palavras, a pura angústia. A experiência do real é isso. Se o imaginário é algo que a gente vê, o simbólico é algo que a gente põe em palavras, o real é aquilo que a gente não consegue botar em palavras, que não consegue ver, é algo que a gente experimenta como a pura angústia, o aperto no peito, a morte propriamente dita, né? Quando a gente tem que lidar com essas coisas da vida que não há o que seja feito, né? Só se atravessa. Então, no final do ano a gente lida muito também com o real das situações, né? Com essa angústia que bate, que a gente não consegue entender muitas vezes, que a gente tenta, a gente fala, a gente elabora, mas não consegue entender por que eu fico tão mal assim. O real é também a realidade de todos os sujeitos, né? Então, é preciso saber que nesses encontros, muito do que é falado, muito do que é imposto, muito do que é tido como ideal, são só coisas que o outro está criando, são só falas do outro, né? A nossa vida é a gente que faz. Nossa vida é a gente que constrói. Claro, não tão sozinho. A gente também precisa do outro, muitas vezes, nessa construção. Não estou dizendo que é para chegar com toda a diferença do mundo. Mas é preciso chegar com certa advertência, né? De que o que o outro fala, de que o outro coloca, de que o outro exige, não é bem assim a verdade absoluta, né? E esse outro podem ser vários outros, grandes outros, né? Pode ser o pai, a mãe, pode ser o discurso social, pode ser a demanda familiar. Essas coisas não deveriam e não devem
nos dominar, a ponto de nos reduzir a um objeto que obedece, que cria uma listinha de metas, que faz tudo o que é esperado dele. É preciso sair desse lugar para um outro lugar, que é o lugar que a gente fala do desejo, né? O lugar de sujeito, onde a gente vai criar metas, objetivos alinhados a esse desejo nosso, né? Que tenham a ver com o que a gente realmente quer. E o desejo é um tema que por si só daria um vídeo de muitas horas, né? Mas o desejo do sujeito tem a ver com aquilo que é mais singular nele, que mexe ele, que convoca ele a executar, a fazer. É quase como teve um psicanalista uma vez que falou assim, é o ponto de não preguiça, né? No começo do ano, quando a gente faz várias listas de metas, de dieta, disso, daquilo, a gente acaba desistindo porque aquelas coisas não tocam na gente, né? São obrigações que a gente tem que responder, não são do desejo, são de outra dimensão, da demanda, né? Da gente fazer para o outro ver e nos reconhecer. E isso não toca na gente. O que vai tocar é o desejo. Só que o desejo é mais difícil de acessar, porque ele precisa que o sujeito compreenda uma outra dimensão dele, né? Dimensão essa que vai aparecer na análise, na associação livre, na relação transferencial, etc. O Christian Dunker, né, que é uma referência pessoal para mim, ele fala muito sobre como também a gente não sabe se cuidar, como a gente tem uma relação muitas vezes de vigilância, de punição, e não uma relação de cuidado. Qual é a diferença dessas duas coisas, uma relação de vigilância e uma relação de cuidado? É porque tem pessoas que misturam, né? Quando elas criam metas que têm a ver com cuidar de si, cuidar do corpo, elas vão impondo coisas assim meio duras, né? Eu vou estudar sem parar, eu vou comer só salada para emagrecer, etc. Eu vou acordar às 6 da manhã, eu vou me torturar, fazer um negócio. Elas acham que isso tem a ver com cuidado, né? Cuidado tem a ver com outra coisa, né? Cuidado tem a ver com essa escuta, essa investigação de si, essa investigação do desejo, esse fazer algo no seu tempo, do seu modo. E a relação de vigilância tem a ver com fazer algo num tempo que não é o meu, é o do outro, né? Eu vou emagrecer até o verão, porque é no verão que blá blá blá. Se isso não te toca, por que se forçar a fazer isso, né? Enfim, é complexo, é difícil, mas é um tema muito interessante também. E aqui, como eu falei para vocês, eu não, de forma alguma, eu quis impor uma verdade sobre o tema e dizer façam isso, façam aquilo, né? Eu quis só dar uma bela de uma viajada para que vocês também possam fazer alguma reflexão sobre isso, né? Para que possam pensar diferente esses momentos e aproveitá-los, né? Porque é isso que às vezes escapa. O Réveillon, o Natal acaba sendo um momento de muita angústia para muita gente, porque elas não estão nem sabendo dessa condição que elas estão inseridas, né? De responder. E aí deixam de aproveitar. Ou para aproveitar, vão lá então encher a cara e tal, né? Coisa que talvez não seja necessário sempre, né? Não precisa ficar sempre bêbado para curtir tudo. Dá para fazer diferente. Mas aí é de cada um. Bom, acho que era isso que eu tinha a falar. Espero que a gente tenha andado, não tenha ficado estagnado. E mais um vídeo. Espero vocês no próximo. E como sempre, contem comigo. Até lá.